João capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O templo em questão que está diante de nós não é um templo igual a esse que aqui nós estamos. É um templo construído por Herodes. Tinha suas divisões, tinha seus compartimentos e tinha átrios distintos. O fato que está acontecendo aqui, Jesus está no átrio dos gentios. Esse átrio, ele era separado para aqueles que não eram judeus adorar. Era separado para aqueles que não eram judeus virem de outras nações e aquele lugar para poderem adorar. Com o passar do tempo, aquele lugar foi dando espaço a cambistas, que eram homens que tinham a moeda local, que faziam câmbio, trocavam o dinheiro das moedas estrangeiras, para que o peregrino que viesse adorar ofertasse no templo com a oferta local. O templo não aceitava moedas estrangeiras, tinha que ser moeda local. E havia um tributo anual que todos os devotos ofereciam no templo de Jerusalém. Então os cambistas, eles trocavam as moedas mais distintas pela moeda local, para que quem entrasse levasse a moeda local. Havia o sistema sacrificial, no qual todos deveriam estar na presença de Deus. A Bíblia diz que ninguém chegaria na presença de Deus de mãos vazias. Então, todos que iam, eles levavam um animal. Os que tinham mais dinheiro poderiam ofertar um boi. Os que tinham menos condições ofertavam uma pomba. Esse sistema de sacrifício foi instituído por Moisés. E eles estavam continuando isso. Só que agora eles já não tinham mais o esforço de ter que trazer o animal de casa, ou de ter que criar o animal, passar um tempo com aquele animal. Na verdade, ele chegava ali no templo, olhava o animal mais em conta, disse: me dá aí 2 pombinhas, ele pagava, ele entrava, e criou-se aquele comércio. E ali no templo, no átrio dos gentios, começou-se também a se comercializar animais. Eu queria que você fizesse um esforço comigo e imaginasse a entrada do templo no átrio dos gentios. O fedor proporcionado pelos excrementos dos animais, o barulho dos homens negociando, a balbúrdia de pessoas que achavam que estavam sendo lesadas, a famosa pechincha para se comprar um animal. Essa bagunça generalizada no átrio dos gentios. E esses comerciantes, eles pagavam um tributo a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote na época. Anás tinha o genro, o sumo sacerdote, e aproveitou-se dessa posição e começou a receber tributo dos comerciantes e cambistas que estavam vendendo e comercializando dentro do templo. Quando Jesus entra no templo em Jerusalém, ele entra por esse átrio.
E é justamente aí que ele se depara com essa cena. O texto diz que ele pega uma corda, ele dobra essa corda, não era muito difícil, afinal, tinha vários animais ali, tinham bois, tinham vários animais para serem sacrificados. Então ele pega uma corda, ele faz um azorrague, no texto fala um chicote, e ele parte para cima dessa turma. Sim, a expressão é essa. Ele parte para cima dessa turma. Ele vira as mesas, e eu quero que conforme eu for falando, sua mente vá imaginando a cena. Ele vira as mesas dos cambistas, as moedas caem no chão e começa aquele alvoroço dos cambistas correndo atrás das moedas. Ele empurra as gaiolas, abre as gaiolas. Os comerciantes começam a ficar empolvorosos e ele expulsa-os do templo com violência. Talvez eu choque você agora, o que eu vou dizer. A imagem que nós temos, e nós queremos às vezes romantizar, mas é uma imagem no qual o Filho de Deus age com força. Quando nós olhamos para o que Jesus faz, nós percebemos que Jesus não usa somente a linguagem da fala. Jesus usa vários tipos de linguagem para expressar a vontade de Deus. Quando ele vai curar os leprosos, por exemplo, ele não precisava tocar, mas ele toca. A linguagem corporal do abraço, do toque, do rabino abençoando aquele que está perdido. Ele chora. E aqui, não por acaso, ele age... Quando eu falo violência, irmão, olhe para cá, não estou dizendo que Jesus saiu dando em todo mundo. Eu estou dizendo que você não vai ver outras vezes Jesus agindo dessa forma um pouco que sai do ponto daquilo que nós imaginamos como ele age. Essa linguagem de Jesus não é por acaso. Jesus não ficou destemperado. Jesus não ficou desequilibrado. Jesus não permitiu que a ira inundasse seu coração. Não, ele está passando uma mensagem numa linguagem corporal. Se estabeleceu dentro do santuário de Deus, o comércio, se estabeleceu dentro do santuário de Deus, a venda de facilidades, a venda e a compra de facilidades, se estabeleceu dentro da casa de Deus uma bagunça que ocupou o espaço que deveria ser de Deus. E aqueles que deveriam defender ou se indignar com essa situação, na verdade, estavam ganhando dinheiro com ela. E os devotos, ao invés de se chocarem com isso, eles, na verdade, comungam com isso. Então, a linguagem corporal que Jesus passa, olhe para cá, é de indignação. A linguagem que Jesus passa é de uma grande indignação com o que estão fazendo. Marcos diz, a expressão que Jesus usa no Evangelho de Marcos escrevendo diz: vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões. E a Bíblia diz, Marcos descreve que ninguém passava perto dele com nenhuma mercadoria. Por que não passava? Porque estavam com medo. A linguagem é de extrema indignação. Jesus, com um chicote, purifica o templo. A imagem que o texto nos apresenta é que um sistema religioso e corrupto ocupou um lugar sagrado. Um sistema corrupto e religioso ocupou um lugar que, na verdade, era de Deus. E os elementos que compõem essa história, e os elementos que fazem essa história acontecer, são contemporâneos. Se Jesus vivenciasse de forma física o seu ministério nos dias de hoje, e olhasse para a forma que a igreja tem sido violentada, para a forma como que a igreja tem sido vilipendiada, a mesma linguagem de indignação viria e nos assustaria. Porque nós nos conformamos com o vilipêndio que estão fazendo com a igreja.
Porque nós estamos nos conformando em ver os profanos ocuparem um lugar que é sagrado. Nos acostumamos a ver heresias, nos moldamos às situações e perdemos a capacidade de nos indignar com as injustiças. O profano está ocupando o lugar do sagrado. E como numa espiral cíclico, a história se repete com personagens diferentes. A história se repete com a mesma intensidade, ou talvez em maior magnitude, agora com personagens diferentes. E como nós reagimos? Passivos. Apenas olhando, observando. Nossa missão é não permitir, não ser e não permitir nenhum personagem desse espiral diabólico cíclico. Quando a religiosidade mundana se torna mais importante que a missão, as igrejas ficam cheias de gente vazia. Ficam lotadas de crentes incipientes, que não causam mudança no meio em que vivem, porque o evangelho deles não tem força sequer para mudar a sua própria vida. E aqui esses personagens eu gostaria de destacar aqui nessa noite. Primeira imagem que vemos são os que vendem e compram facilidade. Se existe o mercado de quem vende, é porque existe quem compra. Você concorda comigo? Diga amém. É interessante perceber aqui que há um sentido no sistema do sacrifício. O sacrifício de animais, ele não foi colocado por acaso. O sacrifício de animais, colocado por Moisés nas leis religiosas, eles vão além apenas de simplesmente se sacrificar um animal. Havia um vínculo com aquele animal. Havia, de alguma maneira, se criava um relacionamento com aquele animal, porque aquele animal, ele pertencia ao seu rebanho. Aquele animal que você levava para ser oferecido no templo, era um animal que você criava desde pequeno, desde filhote, e você criava a expectativa de levá-lo para o templo. Você está me entendendo? Diga amém. Então o sistema do sacrifício deixava bem claro que aquele que levava aquele animal, levava o inocente para morrer no lugar do culpado. E aquele animal promovia no seu coração um sentimento, não um sentimento de mero remorso, mas um sentimento de profunda reflexão, porque alguém inocente morreu no seu lugar. E eu não sei você, já contei aqui várias vezes essa história, já falei sobre esse sistema de sacrifício várias vezes na igreja, mas sempre eu quero invocar para que você sinta um pouco também. A minha geração corria atrás de um caminhão que passava nos bairros vendendo pintinhos coloridos. Você lembra disso? Quem lembra disso? Levanta a mão aí. Você é velho como eu, pode levantar a mão. E você botava nome nos pintinhos. Era Fernando. Só nome assim dos artistas das novelas do SBT. Era Fernando, Augusto, não é? E aquele animalzinho, coloridinho, pequenininho, era o seu xodó. Ninguém tocava nele. E a gente tinha uma estratégia que quando ele passava mal, quando a gente é pequeno, a gente aprende muita coisa. E quando o pintinho passava mal, eu brincando um dia, jogando pedra no quintal, uma pedra bateu na cabeça do pintinho, ele caiu, ciscando no chão. Eu já tinha todo o procedimento dos primeiros socorros do animal, pegar uma lata vazia, colocar em cima dele e bater bem forte, depois tira a lata e o pinto sai correndo. Se você não sabia disso, aprenda agora. Raramente ele morria. Aquele animal, olhe para cá, foi longe, hein, irmão? Aquele animal,
ele causava um sentimento em você, criava-se um vínculo entre você e ele. Mas na maioria das vezes a mãe não tinha o mesmo sentimento. E de forma brutal dava um nó no pescoço do bichinho, soltava ela lá, ela ficava ciscando no chão, não tinha lata que fizesse ela reviver depois disso. Eu não conseguia comer aquele animal. Eu não conseguia, e eu achava perverso meus irmãos comerem rindo e olhando para mim. Porque havia um vínculo ali. O sistema do sacrifício cria naquele que leva o animal um sentimento de que ele está morrendo, mas quem deveria estar morrendo não era ele, era você. O sistema do sacrifício nos lembra que não há um caminho fácil. O sistema do sacrifício não nos lembra que não há outro meio de se reconciliar com Deus a não ser por sangue, por renúncia. O sistema do sacrifício nos lembra que é necessário que um justo morra em lugar do pecador. O sistema de sacrifício nos lembra que nós não merecemos nada e o que recebemos é graça. Não há como facilitar esse caminho. Não há como colocar um caminho mais fácil diante disso. Esse é o caminho que foi imposto para nós. É o caminho da cruz, é o caminho do sangue, é o caminho da renúncia, é o caminho do sacrifício. Mas nesse caminho existem alguns que vendem facilidade. Nesse caminho existem alguns que dizem que você não precisa levar um animal, porque lá na porta do templo venderão facilidades e você pode comprar um animal na hora, sem vínculo, sem dor, sem compromisso e levá-lo para ser sacrificado. Quem vende facilidade diz que você não precisa de renúncia. Quem vive de facilidade diz que você não precisa abrir mão dos seus conceitos, da sua vida, do que você mais deseja. Quem vive de facilidade mostra a você um caminho paralelo ao caminho oferecido por Jesus. Mostra um caminho no qual você vai viver de forma triunfante. De que você não adoecerá, de que você não sofrerá, de que você será rico, será próspero e se sentará num trono. Deus não nos ofereceu trono, Deus nos ofereceu a cruz. A cruz. E não há como facilitar a cruz. E não há como romantizá-la. Ela é cruenta, ela é dura. Ela nos apresenta quem nós realmente somos. No caminho das facilidades, Satanás ofereceu o caminho mais fácil para Jesus, quando lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia diz que ele leva Jesus ao pináculo do templo, e ele apresenta, ao monte muito alto, e ele apresenta todos os reinos, e disse: tudo isso te darei, se tão somente prostrado me adorares. A missão de Jesus era recuperar o mundo. A missão de Jesus era trazer o mundo de volta. Pela cruz, pelo sacrifício, pela renúncia. O diabo oferece um caminho mais fácil. Você não precisa de cruz, você não precisa morrer. Você só precisa se ajoelhar e tudo isso será seu. A Bíblia diz que Jesus repreendeu Satanás e diz: arreda de mim, Satanás, somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O caminho é duro, Jesus diz. O caminho é difícil, Jesus mostrou. Ele causa feridas nos pés, ele tem espinhos, mas não há como facilitar o caminho. Os que vendem facilidades são chamados de ladrões por Jesus. Porque roubam não somente a parte material, mas roubam a expectativa da salvação. Roubam o sentido da adoração. Quem te oferece facilidade está te roubando o momento de adorar a Deus. Porque aqueles que entravam com seus animais no templo daquela forma, eles não estavam adorando ao Todo-Poderoso. Era uma adoração plastificada, era uma adoração instantânea, não era uma adoração gerada, criada por um relacionamento com Deus. Os que vendem facilidades não estão interessados na sua salvação, estão interessados no que você pode proporcionar para eles. Na vida que você pode dar a eles. O diabo insiste em substituir a cruz por um trono. O diabo insiste porque ele sabe que lá no fundo, olhe para cá, nós desejamos o trono e rejeitamos a cruz. Não há caminho fácil
para a salvação. Não há caminho fácil para a adoração. Não há caminho fácil para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Não deixe a sua fé transformar você no menino mimado que vive de pedir as coisas. Nossa missão não é sentar num trono. Nossa missão é carregar uma cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Não entre na conversa dos que vendem facilidades. Não compre facilidades. Não existe vida avivada sem um secreto de oração, de busca de louvor e gratidão a Deus. Não existe batismo no Espírito Santo sem uma busca e sem a revelação de Deus em sua vida. Não existe salvação sem o caminho da cruz. Vão te oferecer facilidades. Vão dizer que é mais fácil por aqui. Vão oferecer drive-thru de oração. Você entra no carro, nem desce do carro, baixa o vidro, eles oram por você. Vão colocar uma placa dizendo: pare de sofrer, entre aqui. Vão te oferecer a facilidade. Mas a facilidade não levará você a lugar nenhum. A segunda coisa que nós vemos é o perigo da religiosidade mundana. Você pode ser um religioso mundano. A Bíblia fala que Caifás permitiu que Anás cobrasse imposto e vendesse facilidade. As banquinhas se armaram no átrio dos gentios. As banquinhas e a feira começou, e aquele que deveria repreender se calou, porque ele estava vivendo de facilidades. Ainda hoje, há aqueles que acham que são donos da igreja. Ainda hoje há pessoas que acham que a igreja é uma propriedade dele, e assim ele pode exercer de forma hereditária a posse de pai para filho. Alguns ainda acham que podem, através dos seus comandos, através dos seus subterfúgios, através das suas estratégias, comandar de maneira mundana aquilo que na verdade é espiritual. O sistema mundano produz crentes mundanos, vazios, que não conseguem se colocar de pé diante dos reveses da vida, que são movidos por bênçãos, que são movidos por prosperidade, que são movidos por aquilo que eles conseguem angariar, que vivem na superfície porque não conseguem cavar para chegar no profundo. Ainda hoje existem homens como Anás que acham que a igreja pertence a ele e assim ele pode vender facilidades. Me lembro como se fosse hoje, numa conversa com um desses líderes. Fui questionar porque um irmão havia feito um voto. E nesse voto o irmão colocava uma certa posição, e a Bíblia diz: se é de votar e não cumprir, nem vote. Eu me lembro muito bem que o ministro olhou para mim e disse: mas eu conversei com Deus, eu represento Deus, eu liberei ele dessa situação. Nós não somos dono da igreja. Nós estamos aqui hoje, amanhã outros virão se o Senhor não vier buscar a igreja. Outros passaram antes de nós. A igreja não tem dono. A igreja pertence a Jesus de Nazaré. A religiosidade mundana quer por vezes contaminar a nossa fé e faz com que alguns crentes adoeçam, e faz com que alguns crentes até parem de crer na soberania de Deus. Não à toa Paulo diz: eu tenho que lutar para que, tendo pregado a tantos, eu mesmo no fim não venha a ser eu mesmo perdido. A religiosidade mundana é um sistema que se coloca diante de nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Diga amém. E ela é sorrateira.
Porque quando você prega para alguém, que esse alguém, ele é um devasso assumido, é um profano assumido, é um pecador, um ímpio assumido, ele não confronta você, ele baixa a cabeça e recebe a mensagem que você vai entregar. Agora, o mundano religioso, ele tem a convicção de que ele é mais santo do que você, de que as práticas dele são melhores que as suas. Liberte-se dessas amarras que adoecem a alma, porque muitos tombaram, porque tentaram servir a Deus lá no mercado do átrio dos gentios. O Senhor não nos chamou para o meio dessa feira, o Senhor nos chamou para viver uma vida justa, piedosa em sua santa presença. Não entre no mercado, não passe pelo mercado, vá direto ao Santo dos Santos. Você pode dizer um amém, meu irmão? Um sistema humano ocupou um espaço que era de Deus. Um sistema humano ocupou o espaço que é sagrado. E o mais interessante, não por acaso esse texto, é que o átrio em questão, estou quase encerrando, é que o átrio em questão é o átrio dos gentios. Esse átrio era separado para aqueles que, não, em tese, não eram judeus e não tinham essa devoção a Deus. Os outros átrios do templo estavam preservados. Os outros espaços estavam guardados. Só o átrio dos gentios é que virou comércio, é que virou espaço. E nós percebemos que os perdidos não conseguem ver Deus, porque o espaço deles está ocupado por aqueles que compram e vendem facilidades. Os ímpios não conseguem enxergar a Deus, porque na verdade eles vislumbram um comércio, um sistema maligno que se sobrepõe e leva o nome de igreja. Esse sistema não tem nome, esse sistema não tem denominação, mas você se confronta com ele todos os dias, quando liga a televisão, quando liga o seu rádio, ou de forma atenta você lê alguma coisa. Não mais confrontamos o pecador em si mesmo. Temos agora que defender a nossa fé dentro das igrejas. Temos que defender a nossa fé para aqueles que professam Jesus como seu Senhor. E enquanto isso, olhe para cá, os perdidos estão caminhando para a condenação. Esta igreja não ocupa o espaço dos ímpios por absolutamente nada. O espaço daqueles que não conhecem a Deus deve estar aberto para que todo aquele que deseje conhecer a Deus, conheça. Não são nossas cortinas, não são as cores da nossa igreja, não são luzes ou falta de luzes, não é ar-condicionado ou ventilador, nada disso pode ocupar o espaço. Lá em Jerusalém era um mercado, aqui talvez seja a minha ou a sua religiosidade, talvez conceitos que a gente formou durante todo esse tempo tenham ocupado um espaço na nossa agenda, que na verdade é o espaço para o pecador, é o espaço para o perdido, é o espaço para a oração. Vamos desocupar esse espaço, vamos abrir a tenda para aqueles que não conhecem a Deus, para que eles vejam o Deus a quem nós servimos. Desocupe o átrio dos gentios, desocupe das tralhas, desocupe dos conceitos, desocupe dos seus pensamentos. Não deixe que esse sistema ocupe o seu coração. Não deixe que esse sistema ocupe os seus pensamentos. Quantas vezes nós perdemos os nossos pensamentos em questões outras que não sejam orar, adorar a Deus e ganhar o perdido? Quantas vezes essa semana os seus pensamentos foram ocupados por causa de vaidade, por causa de ego, ou por causa de tolices de convivência de igreja? Deixe todas estas coisas fora do seu coração, deixe tudo isso fora do seu pensamento, desocupe espaço, porque Deus quer que os perdidos cheguem até lá. Ocupamos espaço com as coisas, ocupamos espaço com tanta coisa, e não permitimos que os ímpios cheguem. Jesus nos libertou.
não vamos permitir que outro jugo venha sobre o nosso pescoço. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, no verso 1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais ao jugo da escravidão. Não deixe que falsos conceitos tirem de você a alegria de servir a Deus. Não deixe que tralhas, lixos, mágoas ou maus sentimentos tirem de você o privilégio de estar na presença de Deus. Não deixe que o mercado ocupe um espaço que é de Deus. Diga não às facilidades, diga não ao sistema religioso, abrace aquele que libertou a sua alma de todas as mazelas deste mundo. A verdadeira adoração tem um custo. Nós aprendemos no início da nossa jornada, mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nada de oração, nada de poder. Não significa que nós vamos sair por aí dando poder. Um amigo meu no trabalho dizia: mas irmão, o que é que esses crentes sempre falam de poder, poder, poder? Que tipo de poder é esse? Nós não vamos por aí soltando raio no povo. Poder é o preenchimento do Espírito, para que quando o dia mal vem, você não perece, você permanece de pé. É o preenchimento do Espírito de Deus em sua vida. A verdadeira adoração, tem um custo. É de uma vida em secreto com Deus. É de uma vida de devoção a Deus. Não é de uma vida de facilidades. Não é um comércio. Não é aquilo que nós achamos que tem que ser. É aquilo que Deus já estipulou quando disse: está escrito. Dê a Deus tudo que você tem de melhor. Dê a Deus o seu tempo, o seu pensamento. Porque não adianta vencer a corrida se Deus não estiver no final dela. Porque não adianta ser bem-sucedido, viver tudo que você sonhou na vida. Salomão diz: tudo que meus olhos desejaram, eu tive. Não há nada que um dia eu desejei que eu não tenha tido. E no final ele diz: mas tudo isso é correr atrás do vento. Tudo isso é vaidade. Porque o que dá sentido à vida é ter Deus dentro do seu coração. Para encerrar, a Bíblia diz que quando Jesus veio, morreu, Ele mudou o conceito do que seja templo. Aqui Ele está purificando o templo. Aqui Ele está com um chicote, açoitando, expulsando vendedores, expulsando animais. Ele está purificando o grande templo de Jerusalém. Mas quando Ele morre, Ele muda o conceito do que seja templo. Na verdade, Ele falando com a samaritana, Ele diz: vai chegar o dia, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai não habitará em templos feitos por mãos humanas. O Pai habitará em corações desejosos pela sua presença. Então, se Cristo chegasse hoje na sua vida e entrasse pela porta do seu coração, o que Ele encontraria nesse átrio? O que Ele encontraria na sua vida? O que Ele encontraria o que você está fazendo? Talvez você esteja seguindo esse sistema religioso e não esteja percebendo. Você veio hoje aqui, não foi para buscar. Você veio hoje aqui, não foi para pedir. Você veio hoje aqui para entregar-se em sacrifício vivo ao Deus Todo-Poderoso. Tudo que ganhamos, tudo que recebemos é dádiva, é graça, são benesses de Deus, nós não merecemos. Mas o verdadeiro culto é quando mais entregamos do que pedimos. Como está o seu átrio? Se o Mestre entrar hoje, como Ele entra, pela porta do seu coração, Ele vai louvar, ou Ele vai ter que procurar um chicote de 3 dobras para fazer uma limpeza?
Curve sua cabeça e feche seus olhos. A igreja não tem dono. A igreja não se rende. A verdadeira igreja não se prostra. A verdadeira igreja não é feita de crentes vazios, que são levados pelo vento, que oferecem uma adoração vazia, instantânea, uma adoração de uma hora. O verdadeiro crente, ele não é vazio. Esta igreja não é cheia de crentes vazios. Mas se você por acaso está assim, se a sua vida, os seus frutos está como aquela figueira cheia de folhas, mas sem nenhum fruto, é hora de reconsiderar o seu caminho. É hora de reconsiderar o processo da sua vida. É hora de reconsiderar. Porque a árvore boa produz bons frutos. A árvore boa dá semente. A árvore boa frutifica e gera outras árvores. Não venha aqui para pedir. Entregue-se agora. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Como um vaso nas mãos do oleiro, toma minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deixe que Jesus purifique o seu coração nesse momento. O Pai vai expulsando toda a impureza. O Pai vai expulsando todo o conceito errado. O Pai vai expulsando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Todas as tralhas, todos os lixos, todas as mazelas promovidas por esse sistema mundano religioso, que por vezes quer nos seduzir, oferecendo-nos um trono ao invés da cruz, oferecendo-nos um caminho de facilidades, oferecendo-nos uma adoração plástica, automática, instantânea, uma adoração sem profundidade, uma adoração sem relacionamento, na qual, Senhor, Tu és apenas um Deus que concede bênçãos, um Deus que dá presentes. Não queremos essa adoração, queremos andar contigo, queremos sentir a tua graça conforme caminhamos, assim como Moisés disse: Senhor, se tua presença não for conosco, não nos tire deste lugar. Se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, porque nós queremos andar contigo, nós queremos ter um relacionamento contigo, nós queremos ouvir a tua voz ao amanhecer do dia, nós queremos ouvir a tua voz no decorrer do dia, queremos nos emocionar ao ler a tua palavra, queremos nos emocionar ao estarmos de joelho orando, porque somos respondidos naquilo que necessitamos, não naquilo que queremos, não nas futilidades da vida. Quantos crentes vazios, quantos crentes com vidas vazias, que não conseguem ver a beleza da vida, que não conseguem ver a tua mão em todas as coisas, no amanhecer de um novo dia, na saúde do poder ir e vir, na grata satisfação de ser livre. Sim, meu Deus, livre. Que palavra maravilhosa! Livre, livre, livre dos vícios, livre das mazelas e paixões deste mundo, livre das correntes que nos aprisionavam, livres do diabo, que não pode mais nos oprimir, que não pode
massacrar. Não queremos que esse sistema diabólico contamine o nosso coração. Não! Não queremos. Não queremos o trono, Jesus. Porque quem está no trono ficará no trono. Porque o trono não sobe. A cruz é o caminho da redenção. A cruz é o caminho da libertação. A cruz é o caminho da salvação. Vem, Jesus. Faça essa oração. Diga: vem, Jesus. Vem, me deixa ver a tua beleza de novo. Deixa que minhas lágrimas corram pelo rosto de novo. Vem, Jesus. Expulsa o que não é teu. Expulsa o que está impedindo. Vem, Jesus. Ocupa o espaço que é teu. Ocupa o espaço que pertence a ti. Cantarabás. Erebecantarabás. Itarabá cantarabás. Arabá cantarabás. Te apresentamos a nossa igreja, Jesus. A igreja que custou sangue, suor e lágrimas. Quando olhamos para trás e vemos o que os homens se deram para que nós estivéssemos aqui. Quantos dias de fome alguns dos nossos pastores passou. Quantos momentos de agonia intensa. E sequer uma pessoa que pudesse ajudá-los. Quantas noites nas estradas. Quantas agonias em oração. Oh, Jesus. Nos deixa sentir as angústias desses grandes homens de Deus, para que possamos valorizar aquilo que temos. Abençoa, Jesus. Te agradeço porque na nossa igreja não temos tronos. Te agradeço porque homens e mulheres de Deus se empenham para que a tua palavra seja pregada a cada dia. Nos guarda em tuas mãos e nos livre de todo mal. Pedimos isso no bendito nome de Jesus. Meus irmãos dizem: quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a vida a Cristo. Nós não vendemos facilidades aqui na igreja. O caminho é difícil, o caminho é estreito, mas no final dele existe glória e redenção. Nós queremos chamar você para aceitar esse Jesus verdadeiro. Não um Jesus que enriquece, mas um Jesus que salva. Você deseja entregar a vida a Cristo? Aí onde você está, você vai levantar uma de suas mãos e nós vamos orar para você. Se tiver alguém no nosso meio que deseja entregar a vida a Cristo, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que deseja se render a Cristo? Faça um ato de fé nessa noite e se entregue a Ele nessa noite. Tem alguém nessa noite que deseja? Se não tem, não vamos insistir. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa palavra tenha sido tão clara como foi quando o Senhor falou ao meu coração. E que possamos entender que não existe facilidades no reino de Deus. Quem vende facilidade está mostrando um caminho que não é o caminho de Cristo. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero convidar os irmãos que estão separados para vir até aqui, para a ministração da ceia. Quero pedir por gentileza ao ministério, vamos perfilar aqui também na mesa do Senhor. Vamos ficar aqui o ministério, o corpo diaconal também. Vai dar espaço para todo mundo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 13. Colossenses capítulo 1, a partir do verso de número 13. Você achou? Diga amém. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito e entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A Deus seja sempre honra e glória. A mesa do Senhor está posta diante dos seus filhos, e ela é colocada para todo aquele que entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você é batizado nas águas, se você está em paz com Deus e a sua igreja, você é nosso convidado a participar. Há um porém, que ele não é colocado por mim ou por qualquer pastor ou obreiro. O porém é que cada um deve examinar-se a si mesmo. Examine-se agora aí onde você está. Examine suas ações, examine seus pensamentos, examine aonde você tem andado, o que você tem feito. A mesa é um processo muito importante para nós. A mesa representa comunhão. E hoje você recebe esse pão e esse vinho do diácono, do obreiro. Mas um dia você ceará com ele nas mansões celestiais. Então feche seus olhos por um momento. Busque ao Senhor no seu coração nesse momento. Homem nenhum pode chegar no profundo da sua alma e no seu coração. Homem nenhum pode saber o que há no seu coração e nos seus pensamentos. Mas Deus sabe todas as coisas. Ó Senhor, gracioso e justo, atenta para nós aqui nesse momento. Humildemente pedimos perdão pela nossa culpa e pelos nossos pecados. Sabemos que somos limitados, Senhor. Somos pequenas criaturas, mas queremos nos render diante do Senhor. Purifica-nos e seremos purificados. Lava-nos e seremos puros. É para a glória do teu santo nome que pedimos a ti nesse momento e te agradecemos. Quero convidar o pastor Cláudio e o pastor Diego para me ajudar aqui. E as diáconos e as diaconisas já podem pegar o pão e o vinho também, por favor. Pegue o pão e o vinho, por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse momento. E queremos, Pai, bendizer o teu santo nome. Neste momento, Pai, tão maravilhoso, Pai. Está na minha mão o pão, Senhor. Na mão do teu servo o vinho. Sabemos, Pai, que não tem nada de especial, Pai. É pão e é vinho. Mas trazemos à memória a tua morte na cruz do Calvário. O vinho que representa, meu Pai, o teu sangue. E o pão que representa, Senhor, o teu corpo. E trazemos à memória neste momento, Pai, e te pedimos que haja cura, Senhor, aqui esta noite. Ao comer este alimento, Pai, a participar da tua mesa, que haja batismo com o Espírito Santo, Senhor, que haja uma renovação espiritual, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós apresentamos a ti esses elementos, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar, irmão, quando você receber o pão e o vinho, você se coloca de pé, grupo de louvor. Contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti.
eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Aleluia. Adore, meu irmão. Cante. Quando Jesus Declare essa verdade. Aleluia. sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Aleluia. E nos via redimidos por seu sangue, Lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as Aleluia. Cante. Diga. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. seja louvado o teu nome, Jesus. Pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Aleluia. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam o pão e o vinho. Quero convidar o pastor Josué para me ajudar aqui. Na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão, distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou vinho, distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Isto é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Oh, aleluia, aleluia. Grande é o Senhor, aleluia. Saia do seu lugar com cuidado. Troque o cálice com alguém. Não escolha somente aquele que você conhece. Troque com irmãos que você não conhece. Iremos andar. Oh, aleluia. Vamos declarar todos juntos. E na força do Espírito Santo. Aleluia. Declare isso. Nós proclamamos aqui Diga. que pagaremos o preço de sermos um só Coração do Senhor.
Aleluia! E por mais que as trevas militem, que nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. Iremos andar. Aleluia! Iremos andar. Grande é o Senhor. Iremos andar. Iremos andar. Volta pro teu lugar agora, irmão. Fecha teus olhos agora no seu lugar. Com seus olhos fechados nesse momento de adoração ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Faça seu momento de glorificação a Ele. Diga palavras de adoração a Ele. Aí no seu lugar, diga: Deus, Tu és tão maravilhoso. Eu te dou glórias, eu te dou louvores por tudo que o Senhor é na minha vida, pela forma com que tens cuidado de mim, Jesus. Oh, aleluia. Comamos todos o pão, irmão, e bebamos o vinho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, grande, grande, grande. Arabacandarabas. Iterebecandarabas. Icandarabas.